Meu bom dia aos companheiros e companheiras. Estou aqui com o companheiro Roberto Sargento, que também é da nossa executiva da Central, diretor dos metalúrgicos. Meu abraço a todos vocês. Eu creio que vocês estão acompanhando o debate sobre a questão da reforma trabalhista. Passou no Senado, passou antes na Câmara dos Deputados, e vários itens ficaram acordados. Primeiro no Senado, sobre modificações que poderiam ser feitas, como jornada intermitente, questão da gestante e da lactante que não poderiam trabalhar em serviço insalubre, né? A questão dos acordos, que na medida provisória está individual e que nós estamos reivindicando que seja introduzido o sindicato, e também a questão da contribuição sindical e da assistencial, que foi cortada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o momento que nós estamos passando é um momento difícil, um momento de desemprego, um momento em que várias mudanças estão ocorrendo no nosso país, como a reforma política que vocês estão acompanhando, as regras das eleições, e tudo isso feito dentro do ambiente em que a Câmara dos Deputados e o Senado, eleitos democraticamente, na sua maioria não bate com os nossos interesses. Então eu creio que nós estamos passando por um momento muito difícil, e as mobilizações que temos feitas, tanto desde o começo do ano, como as greves, as manifestações de rua, a ida a Brasília, todas as atividades que fizemos, isso ajudou em parte o debate no Congresso Nacional. Mas não nos enganemos, a decisão passa pelo Congresso Nacional, e hoje o Congresso Nacional, a maioria, não é a nosso favor. Eu poderia dizer aqui, sempre foi assim? Eu responderia, não, nem sempre foi assim. Em 64, por exemplo, quando nós tivemos o golpe militar, o golpe foi dado porque os trabalhadores tinham maioria no Congresso Nacional. Mas o que nos interessa hoje é saber o que fazer no momento em que o nosso Congresso é contra nós. O que fazer no momento em que nós, apesar de toda a mobilização que fizemos, nós não estamos conseguindo introduzir uma pauta que fique a nosso favor. Então esse é o debate que temos que buscar. E nesse debate que nós já fizemos na nossa central, que fizemos no nosso Congresso, nós buscamos meios de ocupar o espaço no centro, no espaço do centro político, que é a maioria do Congresso Nacional. E para isso nós temos contado com o companheiro Paulinho, com outros deputados da base aliada, com outros deputados que são de esquerda, mas que são capazes de ter uma base de mobilização para poder fazer essa discussão. E, claro, conversar com o presidente da República, que aí está. E é claro que nessas idas de conversas com o presidente da República, nós temos tido muita ajuda dos nossos deputados federais. Companheiro Paulinho, nosso presidente, nosso deputado federal pelo Solidariedade de São Paulo, nosso companheiro Bebeto, da Construção Civil, lá da Bahia, deputado federal pelo PSB, e os nossos sindicalistas, não é? Companheiro Miguel Torres, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, companheiro Paulo Ferrari, que é presidente da Confederação dos Trabalhadores em Edifícios, a nossa companheira Eunice Cabral, da Confederação dos Trabalhadores da Costura, Têxteis e Calçados, o nosso companheiro Sérgio Luiz Leite, da Federação Estadual dos Químicos de São Paulo, e eu, que temos buscado levar aquelas ideias que nós já debatemos nas nossas reuniões, nos nossos conselhos e principalmente no nosso Congresso Nacional, que realizamos na Praia Grande. O que nós temos é que as 4 centrais sindicais, Força Sindical, UGT, Nova Central e CSB, já têm se encontrado várias vezes com o presidente da República, mais ainda com o ministro do Trabalho e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não tem sido uma conversa fácil, porque esse debate da reforma trabalhista é um pensamento dos partidos a qual eles fazem parte, não é? Então é um diálogo que você tem que buscar ganhá-los
para nossos interesses. Então, nesse aspecto, eu creio que nós conseguimos fazer uma medida provisória onde aquelas questões que o sindicato está fora, como eu disse, negociação individual, tudo isso está colocado à participação do sindicato. Na questão da representação sindical no local do trabalho, nós temos defendido que o sindicato participe daquelas eleições, que o sindicato possa ser o fiscal das eleições e, mais do que isso, temos defendido que, se não tiver participação do sindicato, não deve ter comitê de empresa. Não é? Nós temos sido claros nesse aspecto, principalmente as 4 centrais que eu citei. Sobre a contribuição, nós temos dito que a contribuição sindical em si, ela é difícil defendê-la, a contribuição sindical, primeiro. Segundo, a contribuição sindical, na maioria dos sindicatos, ela não representa um valor maior do que a contribuição assistencial. A contribuição assistencial, essa sim, representa maior quantidade financeira no orçamento de qualquer sindicato, então por isso nós estamos trabalhando em regulamentá-la. Essa regulamentação passa por que aspecto? Passa pelo aspecto de que, primeiro, todos os trabalhadores devem contribuir, sócios e não sócios. Segundo, tem que ser uma decisão de uma assembleia, aquela em que tira a pauta que vai se negociar com o patronato, não é? Onde trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados decidem o valor da contribuição. Tá? Então, se a decisão é da maioria, se a decisão da pauta de reivindicação é para todos, nós temos defendido que todos também contribuam com essa taxa de contribuição à campanha salarial. Só para vocês saberem, vocês podem falar assim, pô, tudo bem, isso é muito bom. Isso é muito bom, eu também acho. Mas só essa decisão de ter que ter assembleia vinculada à tirada de pauta da convenção coletiva, eu vou afirmar para vocês aqui, 30% dos sindicatos no Brasil não receberiam contribuição hoje, porque nós temos 30% de sindicatos que não negociaram nada nos 2 últimos anos. Então isso é bom, porque você acaba eliminando o mau sindicato, o mau sindicalista. Com isso nós temos condições de também ganhar a sociedade para o nosso lado. Mas nós, a maioria dos sindicatos que nós temos na força sindical, que fazem o trabalho de base, que fazem as convenções coletivas, isso será mais fácil, não é? Uma outra dificuldade, o quórum da Assembleia. Né? Como é que vai ser o tamanho da Assembleia? Vai ser uma Assembleia pequena, vai ser uma Assembleia grande? Como vamos fazer? Vai ser uma Assembleia só? Poderá ser assembleias nas empresas, né? Nos locais de trabalho, onde a gente possa falar mais claramente com as pessoas, fazer a votação? Essas questões estão em debate. Mas é bom lembrar, nós não sairemos do Congresso Nacional sem um quórum de assembleia, um percentual de participantes na assembleia que tira a pauta de negociação e decide o valor da contribuição. Sobre o valor da contribuição, nós estamos defendendo que não devemos ter uma proposta de taxa, de valor, melhor dizendo, na lei, na medida provisória. Nós queremos que isso fique para o debate nas assembleias, né, de cada sindicato. E claro, eu, você, todos nós sabemos que a média, como saiu nos jornais, a média de cobrança tem sido de 8% a 13% de uma vez num salário mensal. Isso é um cálculo. Mas nós temos que falar melhor assim. O 8% significa 0,67% da massa salarial ou do salário anual. E o 13% significa 1% do salário anual. Por que eu estou fazendo essa diferença? Porque muitas vezes não se cobra de uma vez, se cobra parcelado, isso tudo será decidido. Então, em vez de falar um valor alto, como é 13%, nós podemos falar 1% da massa salarial ou do salário anual do companheiro. Tudo é uma questão de a gente poder explicar esse debate. As negociações estão fluindo. Nós temos, através do companheiro Paulinho, do companheiro Bebeto, eu, o companheiro Serginho e o companheiro Miguel, nós temos ido a Brasília constantemente.
Nós temos conversado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, temos conversado com os líderes partidários da base aliada, que é fundamental. Temos conversado com o ministro do Trabalho, a qual nós trabalhamos a ideia da medida provisória, e várias reuniões com o presidente Michel Temer. Há um compromisso do presidente de fazer a medida provisória. Nós tivemos lá, antes de ontem, na terça-feira, e conversamos com ele e saiu a proposta de que possivelmente, eu falo possivelmente para não vender uma coisa que foi assinada, possivelmente nós poderemos ter isso em início de setembro. Não é? E mais do que isso, estamos essa semana agora que entra conversando com o presidente da Câmara, em reuniões com os líderes partidários, para a gente poder ir já formulando uma proposta que seja de consenso. Já a maioria já seja consensuada. É claro que vai ter debate no Congresso Nacional, mas se você tem já uma maioria consensuada em um determinado documento, que nós estamos trabalhando, que o companheiro Paulinho principalmente está trabalhando, seria fundamental já ter uma maioria no Congresso. Tá? Mais uma coisa, apesar de a CUT e a CTB não terem ido nas outras conversas, a CTB se incorporou nessa conversa já. Inclusive foi ao presidente Temer. Eu admito aqui para vocês que foi uma vitória nossa trazer a CTB. Em diálogo com a CUT, que nós também estamos fazendo, principalmente a Força Sindical, os companheiros da CUT falam assim, é difícil para nós negociar com o Temer, mas na hora em que vocês conseguirem que a medida provisória esteja no debate no Congresso, nós estaremos junto com vocês. Eles estão trabalhando a medida provisória com a gente, tá? Mas eles assumirão esse papel abertamente no momento do debate no Congresso Nacional, tá? Eu creio que nesse momento o diálogo que nós fazemos com os trabalhadores e com a sociedade é um diálogo difícil, porque há todo um clima liberal no sentido assim, de menos imposto é menos governo é menos papel do Estado, um discurso liberal em que quanto menos imposto, melhor para a sociedade, coisa que eu discordo, não é? E eu acho que alguns de vocês também discordam, porque o imposto tributário sobre as rendas daqueles que ganham, daqueles que têm patrimônio, é fundamental para a distribuição de renda e para o equilíbrio da justiça social. Em qualquer país do mundo que tem justiça social, Escandinavo, Suécia, Dinamarca, França, Inglaterra, o imposto serve para a distribuição de renda. Mas hoje aqui no Brasil o papel da visão liberal é contra imposto. E nessa de contra imposto fica contra o imposto sindical, contra a contribuição sindical. Então, para nós, o fundamental será, e já é em muito do nosso discurso, a função do sindicato, da instituição. Instituição forte, com financiamento para ter infraestrutura para ter o carro de som, para ter o advogado, para ter assessores na hora da negociação, as mobilizações que tem que ser feitas para as negociações, porque a negociação não é sentar na mesa, é todo um trabalho que você deve fazer com os jornais da cidade, com a visita às fábricas, com jornais que você vai distribuir, quer dizer, uma infraestrutura que precisa de orçamento. Então, para isso, nós temos que ganhar os trabalhadores, se é que já não ganhamos. Né? Por que eu digo isso? Porque a UOL, que fez a pesquisa através do Datafolha, já deu que 46% dos trabalhadores são a favor de pagar uma contribuição ao sindicato. Isso é muito positivo, não é? Isso é importantíssimo. E ganhar mais ainda o quê? Os não sócios. Para dizer a ele, tudo bem, você não é sócio, mas a campanha salarial você tem que contribuir sim, porque para você o investimento é bom, por causa das convenções coletivas, dos acordos salariais, dos PLRs. Então esse debate é fundamental que devemos continuar fazendo através dos nossos jornais, através das entrevistas que vocês possam fazer nos rádios, nos jornais da cidade. Ganhar a sociedade é fundamental. E os elementos para ter esse conteúdo você tem aonde?
você tem nos sites da nossa central, você tem nas entrevistas que o companheiro Paulinho tem feito, que nós aqui temos feito, que vocês aí, direção da estadual, fazem aos companheiros para que esse discurso chegue na base. Reproduzam os artigos que o Paulinho faz, que nós aqui publicamos nos jornais de vocês, para que as pessoas vão se familiarizando com essa tônica importante. Sindicato terá que ser forte, sindicato terá que fazer negociação. Há uma queda de papel da Justiça do Trabalho. E, na minha opinião, isso não é ruim, porque a responsabilidade aumenta do sindicato. Aumentando a responsabilidade do sindicato, você tem um discurso para dizer por que ele tem que vir para a entidade sindical. Eu creio que nós estamos caminhando bem, nós temos as dificuldades atuais do debate sobre contribuição sindical ou sobre reforma trabalhista, já dentro de um processo de debate sobre eleições de 2018. Então, não é só uma questão de debate sobre a reforma, é também do jogo político que nós estamos inseridos. E nisso, nós temos que fazer um jogo também. Quem está forte hoje, temos que conversar com ele. Não basta ficar só com o grupo de oposição que pensa contra o governo. Nós temos que ganhar os deputados federais que apoiam o governo para nós termos maioria. Não adianta criticar o deputado federal. Nós temos que ganhá-lo para o nosso lado primeiro. Então, a visita do Estado, sargento, seria bom que os deputados federais aí de vocês fossem contactados, levar a proposta, que vai sair por escrito, a medida provisória, todo mundo vai ter isso no momento em que ela for promulgada, para a gente explicar as motivações que nos levam a ganhar o presidente da República para essa tarefa. Eu termino por aqui, quer dizer, tem muitas perguntas que vocês poderão fazer. O Clemente tem feito esse debate, quando eu falo Clemente, o DIEESE tem feito esse debate, vão ter debate nos estados todos, que nós tomamos essa decisão aqui na semana passada, que vai ter debates em todos os estados do Brasil. E agradeço a vocês pela atenção e qualquer dúvida, não percam a oportunidade de ligar para nós, de escrever para nós, de cobrar de nós pronunciamentos nossos. Eram essas palavras que eu teria a dizer até esse momento. Passo ao sargento, se ele quer completar alguma coisa. Saudar os companheiros, né? Essa discussão sempre é bem-vinda. Nós continuamos aqui em São Paulo, metalúrgico, fazendo pressão na base, conscientizando os trabalhadores desse debate através de assembleias. É importante que a gente faça essa divulgação, pressionar para que os trabalhadores possam ter consciência e ao mesmo tempo ganhar eles para o projeto de sobrevivência dos sindicatos. Saudar os companheiros, um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado pela atenção.